Ai, gente, oremos. Vai dar certo. Vai dar certo. Nossa live sobre jejum prolongado. Vai dar certo. O doutor Adolfo chegou, enviou uma solicitação, vamos ver. Vai, tô sentindo. Eu tô Juju? sentindo. Ah! Agora deu certo. Falei, sangue de Jesus tem poder, aí entrou. Tudo bom, Ju? Boa noite, Adolfo, tudo bem, tudo ótimo. Vamos fazer a nossa live finalmente. Isso era um É, boicote da indústria de alimentos. com certeza. Então, assim, agora nós vamos falar, tá, pessoal? Boa noite, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela paciência. Muito Obrigado, obrigada pela pessoal. paciência. Obrigado pela paciência de esperar a gente resolver esse negócio. Que eu nem sei como é que resolveu, mas o bom é que resolveu. Então tá tudo bem. Graças a Deus deu certo. Então, assim, essa live é muito importante, né? Cheguei ao 26º dia, Parabéns, vamos falar aqui. Juju. Muito obrigada. Não teria conseguido sem a ajuda do doutor Adolfo. Então, a importância dos profissionais de saúde, acompanhamento. Então, a gente vai falar, vai tratar disso aqui também. Tá, gente? Qualquer dúvida, vocês mandem na caixinha. Tem uma caixinha aqui, não é isso? Tem, E tem depois a gente vai falar. interrogaçãozinha, pessoal, que fica aqui embaixo. Aí vocês podem mandar as dúvidas na interrogação. Fica mais fácil para a gente ler. Isso. Aí vocês mandem e a gente vai estar falando. Então, a live hoje, gente, é sobre jejum prolongado. A gente vai falar sobre outros tipos de jejum, mas o foco vai ser sobre o jejum prolongado, tá? Então, eu Perfeito. separei, inclusive, eu não enviei, né, Adolfo, mas eu separei uns pontos aqui para a gente tratar. E vocês podem ir falando também, interagindo com a gente, tá, pessoal? Então, primeiro, deixa o doutor Adolfo se apresentar com a gente. A gente é parceiro há muito tempo, né? É, Então, meio que dispensa é, co- é, apresentações, mas eu não vou dispensar as apresentações, por quê? Porque teve muita gente nova que chegou aqui no perfil. Muito bem-vindos. Sigam o doutor Adolfo Duarte lá também, tá? Que ele entende muito sobre jejum, pratica também. E deixa de se apresentar, por favor. pronto. Obrigado, Juju. Pessoal, meu nome é Adolfo Duarte, eu sou médico, eu trabalho aqui em Salvador, na Bahia, dedicado à prática ortomolecular e integrativa há muito tempo, tá? Muito antes da moda, tá? E realmente, como a Ju falou, na verdade eu estou dedicado a essas questões que envolvem a mudança do hábito alimentar, a busca de um hábito alimentar mais próximo do que seria o nosso hábito natural, há muito tempo já. E o jejum acaba vindo, né, nessa esteira. Então a gente acaba tendo que estudar isso também, até porque é um recurso terapêutico fantástico, valiosíssimo e que a gente precisa saber usar e precisa saber para que serve, né, Juju? Para poder não fazer bobagem e não falar bobagem. Então, estou feliz de estar aqui com a Juju de novo, tem um tempo que a gente não faz live junto e vamos para frente que essa live é uma live muito importante. Excelente. Então, vamos antes falar de tudo, né, gente? O que é esse jejum prolongado, né? Quais são as divisões de jejum? A gente fala muito sobre, lembrando que não é todo mundo que precisa fazer jejum prolongado, isso é importante falar, né? É uma ferramenta, é terapêutico, então sempre vai buscar um tratamento ali, mas os jejuns intermitentes, que a gente fala muito também, né? Essa janela restrita de alimentação já traz muitos benefícios. Então, qual que é essa divisão, né? Vamos falar um pouquinho. Até 24 horas, a gente vai considerar como uma janela de restrição alimentar. Então, não é jejum, tá, gente? Por que que não é jejum? Porque nós ainda temos as nossas reservas de glicogênio aí. Então, não, ninguém vai passar mal 24 horas sem se alimentar. Claro que pode sim ter um mal-estar, principalmente aquelas pessoas que estão acostumadas a comer muito carboidrato o tempo todo, né? Então, sim, não é que a pessoa, quando a pessoa fala que eu realmente não consigo, às vezes o paciente fala, eu não consigo, Ju, ficar 12 horas sem me alimentar porque eu passo mal. Realmente é verdade, não é uma mentira, porque está acostumado a basear a sua alimentação em carboidratos, tá? E depois a gente tem que de 24 a 48 horas, né? Que é o nosso segundo protocolo. E aí sim, como um jejum intermitente, a gente já começa, que pode fazer com uma maior frequência. De 48 até 5, 7 dias, a gente vai tratar como um jejum intermediário. Tá? E a partir disso daí, 7 a 21, mais longos, a gente vai tratar como o jejum prolongado, que é o que a gente vai focar aqui hoje para conversar um pouquinho. Antes de tudo, quando a gente fala em jejum, né, doutora Adolfo, a gente pensa no que, se nós não estamos nos alimentando, como que o nosso corpo ele está ali fazendo as atividades dele, né? Nós estamos conseguindo treinar muito bem, obrigada, né? E por aí seguir.
Porque, na verdade, nós estamos o quê? Oxidando a gordura. A gordura é uma fonte de energia ilimitada. Então, eu quero que o doutor Adolfo fale para a gente um pouquinho mais sobre o mecanismo do jejum. Vamos lá, olha só, pessoal, o que que acontece? A Juju levantou aí uma questão importante, né? Como é que você fica se você não está comendo? Na verdade, nosso organismo não foi feito para comer toda hora, nem muito menos todo dia. Nosso organismo é um organismo sobrevivente, tá bom? Por baixo aí vamos pensar em 200 mil anos, onde a gente não tinha supermercado, não tinha plantação, não tinha criação de animais. Então, nosso organismo é dado e adaptado a períodos de jejum provavelmente longos, por indisponibilidade de alimento. E se a gente tivesse muitas perdas funcionais quando faltava comida, a gente não ia conseguir caçar e acabar morrendo. Então a gente sabe que está aqui até hoje, vocês estão aqui assistindo a gente está aqui até hoje sobrevivendo porque a gente aguenta jejum, porque senão não tinha mais um ser humano na face da Terra. Lembrando, né, Ju, que as plantações e as criações animais, bota aí 10 a 12 mil anos para cá, é pouco tempo, perto desse tempo evolutivo, né? E da forma como a gente conhece, pessoal, ir ao mercado, ir à mercearia, comprar as coisas, voltar, na dinâmica que vocês estão habituados, não tem nem 100 anos direito. Então, assim, nós temos hoje uma disponibilidade de alimentos que é muito recente, é muito nova para nós não temos adaptação nenhuma para essa disponibilidade de alimentos que nós vivemos hoje, certo? E isso acaba nos trazendo alguns problemas. Quando a gente fala no jejum, então, sobrevivendo e oxidando gordura, como a Juliana colocou, a gente usa a gordura como fonte de energia principal. Então, assim, eu sei que muitos de vocês ouvem muitas vezes, e eu e a Juju, a gente já ouviu isso, que a glicose é a fonte de energia principal do organismo. Isso não é verdade, isso é uma grande bobagem, tá certo? Na verdade, a fonte de energia principal do organismo é a acetilcoenzima A, mas isso aí fica para outro momento, outra coisa, né? A Ju conhece isso lá da aula sobre jejum e dieta cetogênica, tá? E a gente pode gerar essa acetilcoenzima A partir de um monte de coisas, certo? E juntando várias acetilcoenzima A, a gente pode formar corpos cetônicos, que são formas de moléculas de energia fantásticas, que são as que nós mais usamos justamente no processo de jejum, tá bom? Então, assim, o mecanismo que faz isso, não precisa, não vem ao caso agora entrar nesse nível de detalhe, né, Ju? Mas eu posso dizer que o processo de jejum vai desencadear algumas alterações hormonais que mobilizam a reserva de energia, né? Mobiliza essa reserva de gordura que está ali guardada na forma de triglicerídeos, e aí você vai quebrar em um glicerol e 3 ácidos graxos. Esse glicerol vai servir para o fígado fazer glicose, ele vai fazer glicose, e os 3 ácidos graxos servem para fazer lá os corpos cetônicos, e por aí vai. E aí você fica tão bem como a Juju está aí 26 dias já em jejum, né? Segundo os russos, se ela fosse asmática, já não seria mais. Já teria curado, né, Ju? Segundo os russos, já teria curado a Mas asma. eu preciso fazer uma pausa aqui e dizer que hoje eu estava no mercado sem o meu óculos e eu consegui enxergar coisas que eu não vi antes. É Gente, fantástico, Ju. incrível. É fantástico. Então, assim, eu posso dizer que eu senti uma melhora na minha miopia. A gente vai agora, né, um pouquinho do empirismo aqui, mas realmente o jejum, ele é fantástico. E a gente tem, né, trabalhos que mostram esses benefícios. Só quem faz mesmo para entender. Então, isso que a gente falou do mecanismo é porque eu queria que você frisasse muito isso. Nosso corpo, ele funciona muito bem com gordura ancestralmente, né? Nós estamos aqui hoje por conta da gordura. Jejum, se a gente for pegar, né, os nossos. A antropologia traz estudos ali pra gente, os nossos antepassados, eles ficavam 7, 10 dias sem comer, né? E se a gente for parar para pensar, caçar era uma coisa, uma atividade arriscada, né? Você colocava sua vida em risco. Então não era, oba, vou fazer um pré-treino aqui para caçar, porque mais tarde, né, preciso garantir a minha caça. Assim, não é assim que acontecia. Nosso corpo é muito bem adaptado a períodos de escassez. O grande problema é que hoje a gente não entrega mais, né? Temos que fazer de forma voluntária, porque a gente não tem mais essas oportunidades de jejuar. E não precisa nem ir tão longe. Os nossos bisavós faziam 3 refeições: café, almoço e jantar, né?
essas estratégias de lanchinho, tudo acompanhou muito o desenvolvimento industrial. Afinal de contas, eles precisam vender, né? Então, se tem uma oferta muito grande, precisa de um público consumidor. E por aí vai toda essa distribuição, esse medo de que jejum faz mal, de que se você precisa de um pré-treino, senão você vai passar mal, e por aí vai. Mas testem, né, gente? Claro que testar tudo dentro da segurança, é para isso que a gente está fazendo essa live aqui, para conversar sobre protocolos seguros. Como é um jejum prolongado, a gente já vai deixar de início aqui. Vocês sempre devem fazer, né, jejum prolongado com acompanhamento nutricional e acompanhamento médico. Então, tá aqui o meu médico que está me acompanhando, né? Vamos falar de suplementação também. Então, aqui ninguém está fazendo nenhuma loucura, nada anticientífico, nem nada disso. Muito Importante pelo falar, né? contrário, né, Ju? Muito pelo contrário. Na verdade, os lastros que a gente usa para trabalhar com isso são muito sólidos, né? São muito firmes e antigos. Jejum não é novidade. Jejuns são praticados para fins de saúde, para fins religiosos há milênios, e aí a gente tem que considerar isso também. Então, é importante se lembrar, né, porque a gordura é justamente isso, né, os triglicerídeos estão guardados, a gordura que a gente vai usar com fonte de energia, que dá reserva. E que é bom lembrar também que mesmo a pessoa mais magra, ela tem uma reserva bem grande. Com Reserva não é pequena. Então ela pode ficar despreocupada se quiser tentar fazer um jejum, que ela não vai dar teto preto por causa disso. Né? Não vai ter problemas necessariamente por causa disso. Eu gosto quando você frisa a suplementação, Ju, especialmente para o jejum mais longo, porque a gente sabe que algumas vitaminas são essenciais. Então, se a gente não ingere, chega uma hora que começa a faltar. Né? É Se a por gente isso não tem que reserva, também né? que eu tô... Isso, é por isso que eu estou tão bem, né? Eu já fiz um jejum maior de 19 dias, então por isso que eu agradeço muito, né? Eu dou falar parabéns, mas eu sem ele eu não teria conseguido. A gente vai estudando cada vez mais, né? Vai se aperfeiçoando. E se nós temos o estudo, temos a estratégia para lançar a mão, por que não lançar a mão? Eu não Perfeito. estaria tão bem se eu não estivesse fazendo essa suplementação, esse acompanhamento. Tá? Eu não estaria mesmo, porque eu fiz em 2021, de 19 dias, tá? E eu só fiz com sal e sal light, porque o sal light ele tem mais potássio. Potássio. Então foram esses suplementos que eu usei, né? E água com gás, café, as coisas que eu continuo líquidos sem adoçar, porque é o jejum calórico. Né? Então, assim, o jejum calórico ele não vai entrar nenhum tipo de caloria nem líquidos adoçados. Aí o jejum metabólico, sim, ele contempla algumas calorias, especialmente em gorduras, né? E eu me senti muito bem. Tanto que o meu objetivo era chegar aos 21 dias, né? Falei assim, eu vou fracionar, vou fazer 7, 7, 7, né? Vamos ver se eu consigo dessa vez. Primeiro set foi muito tranquilo. Segundo set, muito tranquilo. Venci os 21 e falei, eu vou seguir porque eu tô muito bem. Eu tô treinando, percepção de força, aumentando cargas, né? Não sinto nenhuma fadiga, nenhum cansaço. Um pouquinho de insônia que eu tive ali por conta do aumento dos níveis de cetonas. Eu fiz o escalda-pés de sal amargo novamente, dormi, me senti super bem. Humor muito bom. Por isso que a gente falou acompanhamento e a nutrição prévia. Importante falar isso. Então, muitas pessoas estão me procurando e falando, não, Ju, eu quero jejuar, vamos me prepara para fazer um jejum maior. Te preparo. Só que a gente tem que saber o seguinte, tem que passar mais importante do que fazer o jejum, o jejum é a pontinha do iceberg. Vocês têm que começar com uma base forte de nutrição. Assim, eu estou ouvindo já, me nutrindo muito bem, já voltei para minha ceto carnívora ali desde novembro, finalzinho de novembro, dezembro, janeiro muito bem, treinando, me dedicando. Fiz ali uns 15 dias mais ou menos de carnívora, colocando muito fígado, muitos ovos. Quem acompanhou aí viu. Então, assim, uma super nutrição para a gente conseguir, porque na janela de jejum a gente vai usar as nossas reservas. É por isso que muitas pessoas obesas, jejum é ótimo para pessoas obesas, né, Adolfo? Porque quanto mais gordura você tem, maior é a segurança para você jejuar. Então, o maior jejum da história é do Angus Barbieri, vamos tocar nele sempre, né? 382 dias. Tá? Mais de um ano jejuando. Mais de um Menos ano, é. 125 quilos. Isso. Ele ia de bicicletinha ali, né? Pra clínica, tá no Para tomar Guinness, os não sai do... sais. Né? Exato, né? Depois de quase um ano que ele foi começar a fazer reposição de sais, se eu não me engano. Então, ele fez o acompanhamento clínico, tudo saiu em jornal científico. Hoje é proibido fazer isso, é claro, então o recorde vai sempre ser dele. Não é proibido fazer isso, né?
Mas você vê que é possível fazer, só que a gente está falando aqui da nutrição prévia, isso é muito importante. Não é porque você é obeso que você é necessariamente nutrido. Eu era uma obesa desnutrida. Tudo bem, eu comia arroz, feijão, né? Gostava de comer comida de verdade também. Porém, eu comia muita porcaria. Muito pacotinho, muito biscoito, muito lanche. Né? Então, assim, as chances de você ter nutrientes, você não tem nutrientes nesse tipo de alimentação. Então, se você vive de iFood e por aí vai, você provavelmente está desnutrido, você não tem reserva. Aí você quer começar um jejum. Claro que vai ter problema, ainda mais se você faz um jejum maior. A gente vai chegar lá, mas tem a realimentação que é muito crítica, muito importante. Então, tá, gente? Toma cuidado quando for A fazer. realimentação que, dependendo, pessoal, pode ser até perigosa. Então é importante vocês realmente fazerem isso sob orientação, tá? Especialmente orientação nutricional é fundamental para vocês. Quando a Juliana fala sobre o jejum, sobre tempo e sobre perdas de peso, pessoal, é importante ficar claro para vocês que o objetivo do jejum não é exatamente o emagrecimento e a perda de peso por si. Ele é uma ferramenta terapêutica que serve para um monte de coisas, inclusive para ser um aliado das estratégias de emagrecimento. Não pensem que vocês vão emagrecer porque jejuaram. Vocês vão emagrecer e jejuar. Então a coisa é diferente, tá? Não é como se você emagrecesse porque não comeu, tá? Uma coisa que o jejum ajuda muito é tirar a gula. Isso é fantástico, hein, Jorge? Talvez uma das coisas mais, né, que a gente observa assim é tirar a gula, né? Sensacional. Assim, eu, inclusive, sou muito adepta do jejum por isso, por essas questões. Doutor Bruno, bem-vindo. Fala, Brunão. Então, eu sou muito adepta, né, ao jejum para isso. Então, às vezes eu estou em um momento de queda emocional, eu sempre compartilho isso aqui com vocês, tá, gente? Sempre. A Nath está aí, né, maravilhosa, saúde blindada, página incrível. A Nath trabalha com mentalidade. Gente, vai lá, tá? Ela é incrível, ela é o esposo dela. Então, para mim, eu passo por esses momentos, tá? Comer emocional é uma coisa que sempre me acompanhou durante toda a minha trajetória de vida, né? Então, assim, desde pequena, os meus problemas eles eram, né, escondidos ali com comida. Então, tá feliz, come, tá triste, come, por aí vai. Sempre foi um aconchego, né? Então, até hoje, quando alguma coisa me tira desse meu eixo, eu acabo voltando para esse comportamento. Então, eu falo muito isso com vocês. A gente não muda hábitos. Eu não acredito em mudança de hábitos. Eu acredito em criação de novos hábitos para a gente segui-los. Os antigos continuam, eles vão sempre existir. Então, a Juliana, lá, gordinha, que adora comer tudo o tempo todo, existe e vai sempre existir, tá? Então, para mim, o jejum, ele me tira muito isso, essa vontade, né, esse craving, que é o desejo por comer. Ele me restaura o autocontrole. Então, uma vez que você passa pelo jejum, você vê que você pode sim controlar-se e que o poder está completamente na sua mão. Então, a mudança cerebral que acontece ali, e muito se atribui à desinflamação, obviamente, né, nesse período, a gente está tendo uma desinflamação do nosso corpo ali, do nosso cérebro, inclusive, a atividade, né, dos corpos cetônicos também, que elevam durante o período de jejum. A queda da insulina, nada vai fazer a insulina ter mais queda do que os protocolos de jejum. Então, você tem muita clareza, muita percepção das coisas. É realmente uma força que você ganha. E claro que para quem tem, né, a sua espiritualidade, eu sempre recomendo associar muito. Não dá, na verdade, não dá para dissociar, né, a espiritualidade de você fazer esses protocolos, porque realmente, até quando a gente olha para os antigos, né, foi o Adolfo que comentou isso comigo também, que os primeiros sacerdotes, eles eram médicos, né? E também por isso eles traziam muito a associação da prática espiritual a esses protocolos de cura. Então você percebe o quanto você é forte e o quanto você trata o seu espírito, a sua mentalidade. Você ganha uma força muito sobrenatural aí, vamos dizer, né? Agora enveredamos por outros caminhos aqui. Mas tá muito associado a esse poder, esse autocontrole que você tem. Tá? Então, para mim, funciona como uma estratégia sensacional todas as vezes que eu preciso restaurar o meu equilíbrio. Tá? Então, assim, tropecei, não estou indo bem, não estou indo legal, peraí, para tudo. Vamos nos purificar, vamos concentrar, vamos restaurar o equilíbrio. E a partir daí eu sigo muito bem. Então, assim, a gente sabe que pacientes com compulsão alimentar, né, com transtornos mentais, diversos, depressão, bipolaridade, a gente tem a psiquiatria metabólica, né? O Dr. Regis fala tão bem disso também.
Então, o nosso está muito direcionado, está muito relacionado essa terapia mental com os efeitos do jejum. De fato, Ju. Tá muito bom esse negócio, viu? Acho que todo mundo vai querer jejuar agora. Vamos jejuar. Vamos fazer inclusive, a gente vai fazer a nossa aula, ou talvez o Sim, nosso mini curso, né, de jejum, gente. Se com preparem, tá? certeza. Isso aí, como É, isso aí que tá garantido, com certeza a gente vai fazer, pessoal. Porque não. tem muito a ensinar para que vocês possam fazer as coisas certinho, para que vocês não façam maluquice, não inventem aventuras loucas, né? E interessante que o jejum ele é uma estratégia barata, né? Afinal de contas, você não vai gastar. Então, tem mais isso ainda para ser interessante. Vocês vão poder ter resultados de saúde importantes não gastando. É o contrário do que em geral é proposto. Então é um não gasto que te traz resultado, ou um não investimento que te traz resultado. Talvez por isso tenha tantas pessoas que visam o interesse econômico falando contra, né? Você sabe, Ju, é, sempre tem muita gente falando contra tudo, né? E eu acho interessante porque tem muita gente que gosta de se lançar por ser vetor opositor, né? E assim, de graça. Eu acho isso engraçado, porque você me conhece muito bem, você sabe que tem muita coisa que eu sou vetor opositor também, mas eu sou porque eu tenho argumentos e tenho a minha vivência prática e trabalho com isso. Você também faz isso, né? Então, a gente quando tem lastro é diferente. Funciona bem. Então, eu vejo o pessoal, às vezes, trazendo críticas aos processos de jejum de formas tão pueris que parece as crianças brigando no areal Eu não gosto. e Oi? É porque eu não gosto. É porque eu não gosto, justamente. Que dava vontade de fazer, sabe o quê? Bota para conversar 10 minutos com o DJ surfista, não precisa mais nada. Bota Sensacional. pra conversar 10 minutos com o DJ surfista, sabe? Que pronto, acabava esse problema. Então, eu Verdade. acredito muito que os profissionais precisam se informar mais, precisam buscar mais. A gente não precisa concordar em tudo, pessoal, a ideia não é essa, mas tem questões fundamentais, metabólicas, que lastreiam o uso dos jejuns para fins terapêuticos, que tem que ser de conhecimento de todo mundo que trabalha com isso. Não tem como, né? Não, chega um ponto que é vergonhoso um profissional de saúde virar e falar que jejum causa esteatose hepática, por aí vai, né? Que Aí, jejum vai causar resistência insulínica. exatamente, né? É difícil. Tem coisa que é difícil ouvir porque a gente não pode desouvir, né? É verdade. Então, Pedalando às na vezes, bicicleta. complica. Meu Deus, tá não falar essas coisas. A gente não pode, né, falar que, né, quem é que foi o santo que falou. Mas realmente, então, e eu acho que é muita maldade fazer o seguinte: pegar uma parte do mecanismo, né, e distorcer a coisa. Porque se a gente for parar para pensar, de fato vai causar uma resistência insulínica, mas uma resistência insulínica fisiológica, não Ou uma seja, não é uma resistência resistência insulínica insulínica patológica, né? deletéria, exatamente como a gente tem no caso das pessoas que têm diabetes, né? Então, assim, é muita maldade a pessoa, porque ele tem esse conhecimento, né? Pegar um trecho ali e distorcer. A mesma coisa, jejum faz mal para a tireoide, né? Vai desacelerar seus hormônios e por aí vai. Então, assim, as pessoas pegam o mecanismo e acabam distorcendo e colocando isso na cabeça das pessoas. Enquanto a gente vai fazer na prática, a gente só vê o quê? Benefícios. Né? É bom até falar sobre isso, né? Sobre o seu parecer médico, doutor Adolfo, Não, sobre Ju, o jejum e a tireoide. primeiro eu vou comentar, exato, vou comentar as coisas da tireoide porque isso é engraçado, tá? Porque assim, a gente tem uma cultura meio, não sei classificar, mas que fala da tireoide como se ela fosse uma tirana dentro da gente e que ela determinasse o nosso metabolismo, né? Então, assim, eu estou assim porque minha tireoide fez isso, porque fez como se ela fosse um alienígena que entrou em você e se alojou ali. Pessoal, não é assim que a tireoide funciona. Tireoide é um órgão que responde aos processos metabólicos como qualquer outro. Ela tem uma Uhum. função de coordenação importante, mas ela não coordena de forma tirânica. Ela está ali em muito também atendendo a demanda. Então, se eu não tenho uma demanda tão grande, é normal que ela reduza a atividade dela. E se
ela reduz a atividade dela dentro do que é fisiológico, eu só posso achar isso bom, porque eu vou estar preservando ela. Então, na verdade, a ideia de que eu tenho que ter uma tireoide correndo igual a louca, isso não tem nenhum benefício para ninguém. É a ideia falha, viu, Juju? De que a tireoide acelerada vai levar ao emagrecimento, por exemplo. Aham. Gente, isso só funciona de forma patológica, como eu tive em 2018, doença de Graves, e perdi 18 quilos em 20 dias, doente. Não, isso não é bom, porque minha tireoide estava hiper mega acelerada. Então, assim, a gente tem que pensar o que acontece. Ó. A tireoide trabalha em cima da determinação de metabolismo basal. Basal é fundamental. Ela não é ferramenta para fazer o metabolismo acelerar como um todo, porque ela vai estar sempre operando dentro do que a gente chama de faixa de metabolismo basal. Então, assim, como ela responde às demandas, na hora que você está fazendo o jejum, a demanda cai se você está em jejum, né? A Juju, por exemplo, que está fazendo jejum e mantendo o treino dela, talvez a atividade tiroidiana não tenha nem caído tanto, porque ela está com a demanda do treino. Tá? E é uma coisa que a gente pode verificar depois, passar para você, Ju, pedir de exame para a gente olhar isso. Porque é importante, é um dado importante. Tá? Um dado extremamente importante. E que vale também para os pacientes em carnívora, por exemplo. Pacientes em carnívora, a tireoide funciona de outra maneira. Eu tenho vários pacientes que fazem carnívora que eu acompanho, tá? E digo para vocês, eles são saudabilíssimos. Agora, a tireoide ali, por estar numa circunstância completamente diferente, ela também funciona de uma forma completamente diferente. Então, pessoal, é uma questão de circunstância, de proposta e de entender que os nossos órgãos do nosso organismo respondem aos estímulos, certo? Não é uma tirania que algum ser maligno determinou. Existe uma troca, digamos assim, né, Ju? Existe uma comunicação. E a gente sabe que a inflamação ela atrapalha a conversão dos hormônios tireoidianos. E o jejum, ele vai melhorar muito essa inflamação. Então, se você for parar para pensar, é claro que o jejum pode te auxiliar, né? Trazer benefícios, melhorias aí. Então, a gente tem que parar também de ficar. E eu sempre falo isso com todos os meus pacientes, tá? E eles sempre vêm com queixas de, meu médico falou isso, meu médico falou aquilo. Assim, ó, peraí, você acredita na linha que você está escolhendo? O doutor Marcelo Cardoso também fala muito isso. Não, eu acredito. É isso que você quer seguir? Não, é isso que eu quero seguir. Então você vai procurar um médico também que apoie essa mesma ideia, que estude isso, que aplique isso, tá? Porque aí a gente trabalha bem em paz, em conjunto. Porque se você pegar um médico, desculpa falar, mas é isso que acontece, sai da faculdade e só olha para referência de exames, você está acabada. Porque aí ele vai lá e a referência tá fora da referência. Olhou o colesterol. Nossa senhora, seu colesterol tá 230, estatina para você. Né? Assim, você é jovem. Tenho paciente que é jovem, que é amigo meu de muito tempo, falou assim, Ju, eu vim fazer aqui com você um tratamento, porque já me empurrou uma estatina aqui, eu acho que isso aí não é bom, não. Eu vejo você falando algumas coisas assim. A gente faz a alimentação e isso se corrige, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado. Alinhe os profissionais. O doutor Adolfo fala muito isso. A nossa saúde é muito complexa para ser tratada só por um profissional. E eu concordo plenamente, tá? Mas a gente precisa trabalhar em uma equipe multidisciplinar. E a equipe precisa ter uma linha ali em comum, né? Então a gente troca ideias. Eu sempre, quando eu preciso, né, estou conversando com a Adolfo, faço os cursos dele, então mostro exames, troco ideia com os pacientes. É muito bom você ter esse apoio, essa confiança no profissional. Eu confio cegamente, porque não adianta você pegar e ficar escolher um profissional, né? E ele vai estar indo contra o seu nutricionista. E a sua nutricionista indo contra o seu profissional. E você vai ficar na guerra perdido. Porque é óbvio que você vai sempre olhar para a falácia da autoridade do médico. Desculpa falar, mas a gente sabe que no Brasil vocês são, né, superiores aqui. O pessoal ainda Então, tem isso, né? Deveria pensar que quem entende de nutrição é nutricionista. Agora, daquela mesma forma, né, Juju? Que esteja estudando, se atualizando, né? Então, muito bom. vale para todo profissional de saúde, pessoal. E uma coisa que eu sempre incentivo nos cursos é que os profissionais de saúde tenham sua rede de referência. Então, na hora que você está, por exemplo, você é paciente da Juliana, está querendo saber os profissionais que ela tem referência, ela
tem essa lista para te passar. Então é muito mais interessante, se você gosta da linha de trabalho dela, que você continue trabalhando com profissionais que ela faça referência para você. No meu caso, a mesma coisa e por aí vai. Então, assim, é o que vai garantir mais não haver esses conflitos bobos, tá? Que até enche um pouquinho o saco da gente, né? Um negócio meio chato, né? Essa coisa de, olha, o meu médico falou isso, olha, a minha nutricionista falou isso, e contra, né? Sempre de uma forma muito contrária, que acaba atrapalhando tudo. Tira a credibilidade até do processo e daqui a pouco o paciente fica perdido, não faz nem uma coisa nem a outra. E eu acho que nisso tudo, nessa guerra de egos, quem é o mais prejudicado é sempre o paciente. Porque, sinceramente, se não quiser seguir o método que eu acredito, tudo bem. Né? Se eu não quiser seguir o que o médico disse também, tudo bem. Só que como é que vai ficar o paciente no meio disso? Né? Então, a gente tem que sempre pensar muito em quem a gente está cuidando e se responsabilizar. Está sempre estudando, está sempre atualizando. Né? Então, eu sempre fico muito feliz. E eu digo para os meus pacientes, eu não sei de tudo. Então, assim, ainda sou muito pequenininha, eu ainda estou caminhando, tenho uma carreira para construir ainda. Graças a Deus, eu sou cercada de profissionais incríveis, excelentes. Eu tenho essa rede, eu fui abençoada com essa rede que a internet trouxe. Então, eu tenho contatos muito valiosos, muito preciosos, que eu não hesito em lançar a mão quando eu preciso. Assim, nisso eu sou muito humilde, eu vou lá, não entendi isso, olha, recebi esse exame aqui, mas não entendo dessa área, não é do meu domínio. O que a gente pode fazer por esse paciente? Me ajuda a prescrever e por aí vai. Então, assim, tem que ser assim porque o foco vai ser sempre o paciente. O foco não é a gente. Tá? Então, assim, não interessa, né? O foco é o paciente. Tem que ser, né, Ju? Tem que Tem ser. que ser. Eu acho que tem muita gente esquecendo isso, né? Que o nosso objetivo é ajudar as pessoas a ter saúde. Então, lembrando desse detalhe, pequeno detalhe, o foco tem que ser o resultado do paciente. Sim, isso me lembra muito daqui. Na faculdade, as primeiras cadeiras são maravilhosas, bioquímica, fisiologia, você aprende tudo lindo, funciona direitinho. Quando chega lá nas últimas cadeiras, que é a hora da prescrição dietética, você tem que escutar da sua professora que não, você tem que fazer a dieta sim a cada 3 horas, porque o paciente não vai conseguir fazer jejum. Mas você apresentou para ele, né? Não, mas low carb pode até ser boa, mas o paciente não vai conseguir aderir. Mas não é ele que tem que decidir? Ele tem o direito de saber? Não, não, eu não tenho que prescrever uma coisa que a faculdade me ensinou sem dar a opção para ele de seguir um caminho diferente. Né? Então, assim, é sempre a decisão na mão do paciente, a gente está aqui para orientar. A mesma coisa vale para jejum. A gente deu uma fugida, mas está tudo interligado, né? A gente vai Tá voltar para tudo conectado, não tem jeito. Hein? falar das indicações dos jejuns Vamos prolongados. falar das indicações, vamos sim. Pá, você quer E eu vou falar começar? o que eu Tá, faço. Eu vou falar para vai. vocês, né? O que eu faço? Eu adoro fazer protocolos de jejuns maiores por causa da autofagia, tá? Então, o que significa a autofagia? A autofagia é um mecanismo de reciclagem celular. Então, assim, as nossas células, elas vão estar se renovando. No jejum, a gente tem o que? A digestão para. Então, a digestão é um processo que demanda muita energia para o nosso corpo. Então, nesse momento, você consegue escanear o seu sistema imune funcionar plenamente ali, fazer a varredura do seu corpo. Então, você tem reparação de muitos processos celulares ali. E como eu tive um grande emagrecimento, eu foco sempre muito em redução de flacidez, e isso melhora. A gente tem alguns estudos falando, né, dos fibroblastos ali, que eles dependem da autofagia, dessa parte ali celular, que vai estar melhorando, sim, a qualidade da sua pele, a elasticidade, mas a gente também tem as experiências das pessoas que praticam o jejum. Então, você vê ótimos resultados. Né? Em 2020, ali, que eu estava com uma composição corporal muito bacana, eu fazia muitos protocolos de jejum, cetogênica, musculação. Então, se você quer uma receita para melhorar a sua flacidez, aí vai, associa dietas de baixo carboidrato com jejum intermitente, né? Também aconselho agora caldo de ossos. A Sil deve estar por aqui. Ela é a rainha do caldo de ossos, sensacional. Né? Esse caldo de ossos, treino pesado. Então, a gente tem que construir massa muscular. E o doutor Adolfo Duarte, ele é a pessoa que mais defende ganho de massa muscular. Tudo para ele vai treinar pesado, músculo. Exatamente. Então, esse é o meu maior objetivo dentro dos jejuns protocolos maiores. Tá? E prevenção de doenças também. Então, até os 26 anos, eu fiz o que eu queria fazer. Né? Então, assim, a gente não sabe as consequências disso na nossa vida no futuro. Então, a gente tem jejuns prolongados para
prevenção de Alzheimer, prevenção de doenças neurodegenerativas. Eu já estou entrando na parte das indicações aqui, que é sua, né? Assim, Não, todo. nossa, Ju, não tem isso não. Exato. Então, assim, prevenção de Alzheimer, né? Lidar também com essas consequências de síndrome metabólica e pode falar um pouco mais das indicações, por favor. Juju, Então, eu gosto muito dos jejuns, de uma forma geral, antes de tudo para promover esse controle da gula. Eu estou falando mesmo do jejum menor de 48, 72 horas, porque é uma mutação que acontece, pessoal. Tá? Realmente é muito bacana, é muito legal. Né? Eu, diferente da Juju, voltei a cuidar das coisas há pouco tempo, andei um período aí largado nas trevas e agora estou voltando ao normal. Então encaixei um jejum de... É o que, Ju? minha irmã Ju entrou aqui. Então, Ah, sim! Então, assim, voltei há pouco tempo, encaixei um jejum de 120 horas há pouco tempo atrás, agora estou encaixando um outro. Vamos ver até quando a gente vai. Mas, assim, digo para vocês que é uma excelente estratégia para a retomada dos processos. Pensando nos processos mais longos, considerando que a Juliana falou de reciclagem de células, a gente sabe que esses processos de jejum ajudam muito no controle, pelo menos que seja, de alguns tipos de doenças autoimunes, tá? Isso é muito importante. Por que eu falo no controle, pelo menos que seja? Porque a gente falar em cura de doença autoimune é meio complicado e fica difícil da gente comprovar. Há quem diga que sim, tá? Há quem diga que cura, tá bom? Mas eu não posso afirmar categoricamente isso aqui para vocês. Talvez se a gente estivesse sozinho no consultório eu afirmasse, mas assim, aqui em público eu não posso fazer isso. Então, o que que acontece? Essa é uma das indicações que eu mais gosto. Quando a Ju fala da questão da flacidez, realmente ajuda muito, tá? Ajuda fantasticamente. Isso é muito importante. Acredito que todo mundo que vai passar por um emagrecimento grande, como a Ju passou, deva pensar em usar jejuns prolongados em algum momento, tá? Porque vai ajudar bastante mesmo a prevenir essa questão que envolve a flacidez. E quando a gente fala nas doenças, pessoal, degenerativas contemporâneas não transmissíveis, que são todas doenças de base inflamatória, então que estão relacionadas com a coisa que vocês ouvem falar hoje em dia, inflamação subclínica, né? Inflamação de baixo grau, essas doenças todas que aí a gente tem, essas neurodegenerações que a Ju sugeriu, Alzheimer, Parkinson, até, pessoal, alguns tipos de tumores, tudo isso pode ser prevenido e ou ter o jejum como parte do seu tratamento, e a gente sabe que isso ajuda bastante. A questão tem que saber avaliar os parâmetros, entender o que está avaliando, para não pensar bobagem, não fazer besteira. Porque é muito comum a gente ver colegas quererem interromper processos de jejum por alterações em parâmetros sanguíneos que não entenderam o que estava acontecendo. Não é não, Ju? exatamente. Então isso aí é importante, pessoal. Se não sabe avaliar, dá para quem sabe, tá? Porque o que eu posso garantir para todos vocês, jejuns terapêuticos aplicados por profissionais nunca vão causar prejuízo a ninguém. Eu não Exatamente. estou falando, virem os loucos do jejum, vão fazer sozinho, tá bom? Primeira coisa que vocês vão fazer antes de pensar em fazer um jejum é falar com a Juliana, tá? Fala com a Juju, que é a maior especialista no assunto. E aí, se precisar de mim, eu estou aqui. Agora, pensem nisso como alternativa para todas essas indicações que ela falou e eu falei. E tem mais coisa, pessoal, porque se a gente pensa que jejum reduz inflamação sistêmica, vai reduzir neuroinflamação, também vai melhorar quadros psíquicos, tá? E isso é um fato. São todos, nunca posso dizer isso, mas ajuda em muitas situações, ó, demais. Sim, e aí a gente tem também, né, o aumento aí do BDNF, esse fator neurotrófico cerebral, também aumenta muito essa proteção, né, do nosso cérebro. Então, assim, e não só isso, a atividade física também. Por isso que é tão importante fazer jejum, gente, treinando. Treinando o quê? Treinando exercício de força, tá? Exercício resistido. Então, por favor, musculação, né? Tem que fazer.
Por quê? Porque no jejum você vai ter aumento de IH, que é o hormônio do crescimento, só que a função não é aqui, gente, aumentar, ninguém vai ganhar músculo, nada disso. A função aqui é proteger os nossos músculos, né? Proteger a nossa massa óssea. Então é importante, você vai manter ali. E claro que você vai oxidar gordura. Então, além dessas indicações que a gente está falando, para emagrecimento, auxilia muito. Porque a gente vai estar sendo movido, né? A A gordura gordura. durante esse período, exato. Assim, a estimativa, né, é que você vai queimar em média aí 250 gramas de gordura por dia, para você estar girando seu metabolismo aí nesses jejuns mais prolongados. Isso é Então, assim, bacana, claro que hein? isso é muito bom. Então, quando a gente pensa no efeito do emagrecimento, sim, mas vocês, como a gente está falando da indicação, né? Mas não pode também, gente, ficar naquilo de vou fazer para emagrecer. Só para emagrecer. A gente está falando de todas essas indicações, de todos os benefícios que vocês vão estar colhendo, que, na minha opinião, é mais importante. Hoje eu estou no 26º dia, tá? Curiosamente, eu me pesei. Foram 10 quilos e 100 gramas. Tá? Ok. Só que eu tenho certeza que eu conseguiria um resultado muito próximo a isso fazendo cetogênica. Mantendo ali meu treino, fazendo minhas corridinhas. Outras estratégias, eu não tenho dúvidas que eu teria um resultado muito Dava parecido, para perder tá? mais, Ju. Dava Dava para para perder perder mais. mais. Dava para perder É mais. porque tem que lembrar o pessoal esse ponto, Ju, que emagrecer não é perder peso. Exato. E que peso não é referência de emagrecimento. Muito Você bem. está fazendo uma estratégia que preza por preservar a massa magra, que é um erro Exatamente. comum. O pessoal achar que o jejum vai comer a musculatura. Pessoal, graças a Deus isso não acontece. Senão não tinha mais um ser humano no mundo. Tá? No processo de jejum, quando você entra em cetose franca, você protege a massa magra e os neurônios. Tá? Então isso acaba protegendo, obviamente, a tua musculatura. Sim. Então, quando a Juju faz um trabalho como esse, alguém pode dizer, ah, mas ela perdeu só 10 quilos. Primeiro, ela não tinha milhões de quilos para perder, que ela não estava gorda. Segundo, o quilo não é a referência. A gente tem que olhar a circunferência do abdômen, que é o Muito. verdadeiro ponto, né, mais importante, e observar a resposta funcional corporal, em todos os sentidos, desde o mental ao físico. E isso ela está aí, Exatamente. ó, voando baixo, está tranquila, sem nenhum problema. Exatamente. Exatamente. Então, os benefícios que eu tenho no jejum, eu não conseguiria em nenhuma outra estratégia. Então, esse é o meu verdadeiro fiel da balança. Então, quando você entra com uma estratégia de jejum prolongado, tem que ter maturidade para entender que não é para você emagrecer, né? Você tem que colher esses outros benefícios. Se você está pensando só em emagrecimento, claro, emagrecimento vai ser consequência, porque o combustível que você está usando ali é gordura. Só que na realimentação, você tem que entender que você vai ter uma reacomodação de líquidos, né? Assim, os órgãos diminuem no jejum prolongado, então isso vai voltar ao normal, né? Claro, a realimentação tem que ser muito bem feita, porque a gente tem síndrome de realimentação, a gente já vai chegar lá e vai falar sobre isso. Então, é muito perigoso. Isso pode sim, né, morrer. Então, assim, vamos usar a palavra correta aqui, é para ninguém sair fazendo loucura, tá? Ainda mais se você está desnutrido, né? Então, a gente vai chegar lá para falar disso aí também. Mas os benefícios que esse jejum me trouxe, né? Fora aquilo que a gente falou também de espiritualidade e do sentido de eu saber que agora eu sou capaz de fazer o que eu quiser fazer, né, com o meu corpo. Então a gente tem essa mudança de mentalidade também, esse autocontrole. Então, se às vezes você está perdido, está duvidando da sua capacidade, não precisa fazer jejuns muito longos, tá, gente? Mas o pouco que você consegue evoluir ali, jejum é um músculo, vai treinando, vai evoluindo aos poucos, você vai vendo que você pode sim estar no controle, e isso aí traz muitos benefícios mentais, como a gente está discutindo aqui. Fora essa abstinência mesmo que você fica, essa vontade de comer doces, tudo, isso realmente não existe mais. E o mais incrível é a fome. O controle da fome, porque eu tô zerada em fome. Então, hoje, como eu troquei meu treino, tem 2 dias que eu troquei meu treino, aí eu fui pra hipertrofia. Não deixa o Thiago me ouvir, né? Que o Thiago falou assim: quando você sair do jejum, você me fala que eu te mando treino novo, né? Aí eu falei assim: não, vou mandar. Ele mandou. Ele não sabe que eu não saí ainda, né? Aí eu fui fazer o treino. Tô bem, tá? Fazendo bem o treino. Só que hoje eu senti um pouquinho de fome. Então, o nosso corpo ele vai dando também os sinais de quando está na hora de você começar a voltar, né? Então, é importante também saber esses sinais aí. E a gente vai falar da realimentação daqui a pouco. Mas suplementação, que é o que eu mais recebi perguntas. Vamos falar da suplementação, doutora Dor. Vamos lá.
Ju, fundamentalmente, é importante que a gente mantenha alguns sais e o complexo B, tá? Então, assim, nós não podemos perder a atenção de magnésio, sódio e potássio. E nós não e obviamente com sódio o cloreto vai junto, né? Porque a gente está falando do sal mesmo, do sal comum. E o complexo B, porque todo o processo de geração de energia no nosso organismo, fundamentalmente vai ser mitocondrial. E as mitocôndrias para funcionar dependem do complexo B. Então a gente não pode deixar de fazer isso. A gente precisa pensar, olha, eu quero fazer um jejum, tá bom. Então eu vou jogar material para as mitocôndrias trabalharem um bocado. Beleza, eu tenho que dar condições para elas fazerem isso. Então se eu não faço isso, não vai dar certo, ou pelo menos não vai dar tão certo assim. Pensando ainda em atividade mitocondrial, talvez seja complicado se a gente não lembrar do manganês. Porque como essas mitocôndrias vão ficar muito ativas, é importante que elas tenham uma boa capacidade de manter superóxido dismutase do tipo 2, que é a enzima antioxidante mais importante dentro da mitocôndria. Então, se a gente for por baixo, complexo B, magnésio, sódio, cloreto, potássio, e se quiser ser um pouquinho mais precioso, bota aí um manganês, né? Se fizer isso, já está muito bom, tá? Já está muito bom. Quer ficar melhor ainda? A gente pode pensar no seguinte, Juju, eu tenho que garantir uma produção boa de cortisol, certo? Porque o cortisol vai ser extremamente importante para o jejum dar certo, pessoal. Se você tem o cortisol matinal muito baixo, a sua primeira estratégia não vai ser nem cetogênica nem jejum. Então tem coisas que a gente precisa fazer antes para poder realizar tudo direitinho. Então seria o caso de eu também garantir a vitamina C, tá? E aí eu posso até, se quiser, usar um fitoterápico que é a rhodiola rósea, para deixar tudo ainda mais legal. A gente não precisou de tudo isso com a Juliana, que a Juliana está muito bem, foi complexo B, magnésio e potássio e sódio. Mas assim, dá para colocar até mais algumas coisas, se a gente quiser, né? Para poder ajudar, né? Dá para usar a creatina, inclusive. Ah, ó, dá para fazer muita coisa, mas vai, Ju, falei já, volta pro ti. Perfeito. Não, tá excelente. E a gente tem que saber o quê? Tá falando aqui das ideias do que pode ser utilizado, mas muitas pessoas perguntam: eu compro em farmácia, é isso, é aquilo. As doses são prescritas sob indicação, é personalizado, é para você. Mas, viu o que o doutor Adolfo falou ali? A Juliana não precisou disso, daquilo, porque estudou o meu caso. Mesma coisa vocês. Então, vocês podem se sair muito bem, podem lançar a mão dessas estratégias, mas precisa de acompanhamento profissional. Então, assim, nem adianta perguntar, né, no inbox, porque eu vou sempre a resposta, gente, vai ser a mesma. E não é por maldade, é porque é preciso sim fazer um acompanhamento personalizado. A gente está falando de uma coisa que é um tratamento, uma terapia. Tá? Então, assim, se fosse para fazer de qualquer jeito, a gente não estaria falando disso aqui. É Certo? verdade, Então, a suplementação, Ju. ok, depois a gente chega, porque perguntam muito sobre suplementação. Então, daqui a pouco a gente chega Não, nas mas perguntas que o pessoal deixa tem uma claro uma dúvida. coisa, Ju, além do fato de ser, ter que ser personalizado, a gente não pode, pessoal, prescrever vocês ou dar dose assim, numa conversinha Sim, de Instagram ou num bate-papo, sabe? Nos é vedado isso com profissionais, então não pode ser feito dessa forma. perfeito. E a gente, além do nosso código de ética ali que a gente tem que responder, né? Também seria muita negligência, porque pode não ser, tem que avaliar seus exames, não é assim. Não dá para avaliar de forma isolada, tá, gente? Por isso que as minhas consultas eu converso com a pessoa, tudo. A gente fica ali, às vezes, uma hora e meia. Eu quero entender o histórico, eu pergunto as coisas. É importante saber, porque a partir daí você consegue fazer uma coisa personalizada e bem feita. Né? No curso de prescrição ortomolecular, doutor Adolfo, eu aprendi muito sobre isso. É personalizado mesmo, tá? Assim, isso é muito importante. Acompanhamento também é muito importante falar em jejum prolongado. Gente, se você não tem condições de fazer um acompanhamento, não está no seu momento, tudo, faça jejuns menores, vocês vão ter benefícios também, tá? Não se meta a besta, pelo amor de Deus, de fazer um jejum prolongado por si só da sua cabeça, porque você precisa, como a gente falou, ter uma nutrição prévia antes, tá? Está muito bem para você começar esse jejum. Durante ali o processo, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, pode ser que você precise de uma suplementação, pode ser que você precise quebrar,
tá? Então, assim, você precisa de alguém que esteja capacitado, experiente, para te indicar, para ser a luz ali no que está acontecendo no seu momento, tá? E não tem problema nenhum. Ah, não deu certo, a gente tenta mais para frente, não deu certo porque não é o seu momento. Jejum não é competição, tá? Assim, eu tô hoje no meu 26º dia, tô planejando que chegar no 30º. Mas se acontecer de amanhã, eu não tá bem, meu corpo sinalizou de que tô com fome, tá na hora de eu comer, eu vou voltar. Tá? Então, assim, a gente tem que ter esse acompanhamento e essa segurança, porque senão você faz por conta própria. E quando você for quebrar o jejum, então sempre se planeje. Eu tô aqui um jejum de 30 dias. Para mim vai ser mais ou menos um jejum de uns 33, 34, porque eu vou ter que me realimentar de forma muito devagar. Né? A gente tem que, nesse período, eu deixei de produzir enzimas digestivas. Então, o corpo está funcionando sob demanda. Você precisa sinalizar para ele que vai vir alimentação ali. Fazer as coisas devagar. Poucas calorias, entrar com mais gordura, depois ajustar a proteína. Não vai chegar e, vou na churrascaria quebrar um jejum, não. Vai passar mal, né? Não vai ser bom. Eu assim, nossa, jejum é 30 dias, agora eu vou no rodízio de pizza. Gente, pelo amor de Deus, né? Assim, a gente tem uma coisa chamada síndrome de realimentação. Isso foi observado ali, se não me engano, foi na Segunda Guerra Mundial ou na Primeira. Os prisioneiros de guerra, eles voltavam e eles, tadinhos, né? Voltando para casa, ficava passando fome, ia comer o que tivesse, né? Vamos comemorar. Ainda bem que estou em casa. Depois de algumas semanas, eles começaram a morrer de falência múltipla de órgãos. Então, eles descobriram isso, que foi esse desequilíbrio de eletrólitos que teve e depois esse pico de insulina. Então, teve um rompimento celular e vocês começaram a morrer. Né? Então, assim, é muito perigoso. Não é assim, eu vou me alimentar com qualquer coisa, eu vou fazer qualquer protocolo e vai dar certo. É arriscado. Tá? A gente tem esse desequilíbrio de eletrólitos que acontece que muitas vezes você vai ver lá no fim do jejum. Então, tem que ir devagarzinho para fazer as coisas de forma coerente, direito e der certo. E depois também, gente, não adianta você fazer um jejum desses e voltar a comer. Vai para a vida desregrada depois de novo. Tá? Então, se tem que ter um propósito no que você está fazendo. Depois você vai voltar com uma cabeça nova também. Isso é importante. A gente está falando tanto aqui dessa parte mental, né, dessa reparação mental que a gente tem. Então, você volta, sim, muito mais decidido, com um propósito diferente, para você fazer as coisas de forma correta. Todo mundo escorrega, todo mundo erra, só que você vai cada vez mais se lapidando aí no processo. Tá? Então, façam com acompanhamento, isso é muito importante, tá, gente? Acompanhamento que vai trazer essa segurança e acolhimento dos benefícios. Nunca mais preciso de jejuar? Precisa. Então, jejum para sempre vai fazer parte da minha vida. É uma ferramenta incrível para manutenção, tá? Então, vira e mexe, eu vou recorrer. Outra coisa, o meu estilo, perguntaram muito, né? Quando você voltar a comer, Juliana, o que você vai comer? Qual vai ser o seu estilo de alimentação? Eu já não me dou mais bem com carboidrato, tá? Seja ele natural, não metabolizo bem, não fico bem. Assim, para mim, qual que é o meu eixo? Aí falam que não pode, é uma estratégia apenas, não é um estilo de vida. Vai depender de você, né? Assim, nada é para todo mundo e a gente tem que respeitar muito isso. Comer de 3 em 3 horas não é para todo mundo, cetogênica. A gente tem as pessoas que se adaptam bem e você tem que se conhecer. E você só se conhece passando pelo processo, tá? Por isso que eu falo, ninguém aqui perde nada por tentar novas estratégias alimentares. Porque a gente está falando de comida de verdade. A gente não está falando para você usar uma droga, uma medicação, uma coisa que comprometa a sua saúde. Comida de verdade. O que você perde por limpar a tua alimentação de ultraprocessados? De tirar farinha, açúcar, óleo e álcool. O que você perde por fazer isso? O que você perde por pular um lanche na sua vida? Né? Por ir treinar em jejum para ver como você se sente. Então, assim, a gente precisa começar a ter essa maturidade e aplicar as coisas ali, tá? E no final das contas, para mim, não funciona mais carboidrato, eu vou voltar para cetocarnívora. O que é cetocarnívora? É base animal ali, carnes, ovos, eu adoro carnes e ovos, assim, funciona muito bem para mim. De vez em quando um queijinho. Eu adoro brócolis também, por incrível que pareça, um brócolis refogado na manteiga. Me dou super bem com ele, amo abobrinha. Então, o que eu faço? Eu, de vez em quando, coloco esses alimentos porque eu gosto mesmo, tá? Então, tá tudo bem. Abacate eu também adoro. E o meu chocolate amargo, porque café e chocolate amargo é uma coisa que não se tira de uma mulher jamais. Muito bom. Ai, Não, não poderia estar melhor, Juju. Perfeito. então, esse é o meu estilo de vida a partir daí, tá, gente? E muito jejum, porque eu adoro jejum, eu me adapto muito bem, eu fico muito bem.
tá? Eu já sou cetoadaptada. O que é cetoadaptação? É você aprender, né, reaprender, na verdade, embora a gente já saiba fazer isso, o seu corpo queimar gordura como prioridade, tá? Então, assim, um indivíduo magro, 70 quilos, ele consegue jejuar por 30 dias, ele tem reserva para isso. A gente precisa saber disso, né? Tem reserva tranquila para isso. Reserva Ju, tranquila para 30 dias. acabou de ficar tudo preto aqui. Enquanto o preço deu uma Mas travada para mim, deu uma congelada. Vocês estão vendo, gente? Por favor, diga aqui para nós se vocês estão vendo e nos ouvindo. Espero que sim. Não tem problema. A gente continua assim, Ju. Não vamos parar mais não, porque deu certo até agora, tá ótimo. Até agora, né? Então, assim, gente, vocês estão vendo e ouvindo, os comentários deu uma travada para mim também. Foi mesmo? Foi. Pessoal, responde para a gente se vocês estão vendo e ouvindo a gente. Por gentileza. Ju nítida Junita, Cris, e eu, tá pessoal, ok. sim, E o Adolfo, como é que tá? O doutor Adolfo tá meio congelado. meio congelado. Deixa eu É, ver. a Tio falou que te escuta, mas que Tá. você está turvo. Será que é um problema de internet? Ó, não dá para saber. E do Ouvimos jeito bem. que a coisa foi, tá indo ótimo. O pessoal tá me ouvindo? Não vamos parar, Ju. Então, Continua. vambora. O pessoal tá. O Adolfo travou, falou que o doutor Adolfo travou. Gente, É, vamos manter. Quem sabe a internet volta, tá? Pra é gente não isso. perder isso daí que já foi dito. Mas também a gente já tá meio que indo pro caminho final, né? É, Para os momentos já estamos derradeiros. perto do fim, então vamos lá, não para não, Vamos, Juju. então vamos para. Então, quebra, a gente falou aqui, as coisas que eu anotei, eu consegui, né, pelo menos sintetizar. Então, gente, estou no 26º dia, jejuns prolongados não é uma loucura, desde que você faça com acompanhamento. Se você não tem condições de fazer o acompanhamento, tá tudo bem. Jejum intermitente, como a gente já falou, que são as janelas de restrição alimentar, já nos trazem aí muitos benefícios. Estima-se que esse pico de autofagia, ele vai acontecer por volta das 36 horas, então é um jejum seguro para todo mundo fazer. A autofagia, ela não é uma coisa, a gente não tem um medidor de autofagia, né, que é esse processo que a gente busca, tanto de reciclagem celular. Na autofagia, a gente também tem a mitofagia. O que é a mitofagia? É essa reciclagem das mitocôndrias. Mitocôndrias são as organelas, é vida, né? Mitocôndria é vida, como o doutor Adolfo disse. Importante demais a Importante demais. mitofagia, renovar as mitocôndrias é fator de Tá? longevidade, sensacional. Então, a gente olha ali para as mitocôndrias, é onde acontece a nossa usina de força, a nossa geração ali de ATPs, onde a gente oxida gordura, onde a gente produz energia para o nosso corpo. Então, essas organelas, se você não dá um descanso para elas, o jejum faz muito isso na reparação, né? Então, a gente tem a criação de novas mitocôndrias, a destruição das mitocôndrias que estão ali apresentando falhas, apresentando defeitos. E a gente sabe que tem várias doenças de origem mitocondrial. Então, imagina, a gente só sobrecarrega, 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 nunca dá um momento para isso para essas mitocôndrias se refazerem, se reciclarem. Então, comer o tempo todo, a gente tem muitas doenças de excesso de alimentação. Então, infelizmente, parece loucura, né? Oi? A maior parte delas, Ju, né, Exato. são doenças de excesso sempre. Exato. Então, assim, a gente está acostumado a comer o tempo todo. Então, quando encontro uma pessoa que fala, estou jejuando por 3 dias. Eu jejuei. Aí eu vou falar, né? Eu jejuei por 30 dias. Nossa, é loucura, né? Tem algum problema. Não, na verdade, quem tem problema são as pessoas que estão comendo o tempo todo. Então, quando você para nesse momento do mundo, você vê como o tempo todo mundo está comendo à sua volta. E isso sim deveria ser o grande problema, né? Isso sim deveria ser a doença aí. A Maída falou assim, Ju, você mede a leptina nesse processo? Não, eu não fiz avaliação de leptina nesse processo. Mas teria sido legal, né, Ju? A gente podia ter feito, né? Teria sido. Podia Teria sido. ter feito. Quem sabe pro próximo, né? A gente não espera parar por aí. No Né? próximo a gente pode fazer. A Nath falou um negócio muito bonito. Obrigado, Nath. Aproveito para validar os dois. Parabéns pelo maravilhoso conteúdo do Adolfo e Ju. Vocês são necessários para a sociedade. Obrigado, Nath. Oh, Obrigado mesmo. gente, eu tenho uma gratidão imensa pela Nath, porque ela é uma mulher incrível. Ela fez o documentário, ela escreveu, roteirizou, produziu, junto com os Super Nutridos.
o documentário de autossabotagem que ela me convidou para participar. E eu me sinto extremamente honrada por ter participado. Esse foi um presente que ela me deu. Ela é maravilhosa. Então, assim, é uma pessoa de mente criativa e de coração enorme. Sigam lá, gente. O conteúdo dela é top. E ela está vindo com novos projetos. Inclusive, faremos também nosso projeto, viu? Teremos muitas lives aí, eu e Nath. Muito bom. Deixa eu ver as perguntinhas aqui. Vamos lá. A nossa Silvia querida mandou aqui uma perguntinha. Como é que coloca, gente? Você vai ter que Agora, ler para mim, Ju, porque eu não estou vendo nada. então, eu acho que deu um bug tão grande que eu não estou conseguindo nem colocar a pergunta, mas eu vou ler, tá? Então, a Silvia falou assim: jejum acima de 48 horas são compatíveis com ganho de massa muscular treinando forte? São sim, são sim. Uma coisa importante, pessoal, se vocês pararem para pensar no termo que a gente usa de reserva, nós temos reserva para muito, para energia e também para funções plásticas. É claro que com o tempo, isso tende a dificultar, mas não quer dizer que seja incompatível, tanto no sentido do ganho quanto no sentido do condicionamento. Vai ter limite para isso aí, né, Juju? Vai, com certeza. Assim, as janelas de jejum, claro que quanto mais músculo você quer ganhar, maior a hipertrofia que você busca. Não faz muito sentido você ficar colocando janelas de jejum muito grandes, porque sim, o jejum vai acabar sendo um processo mais catabólico, né? E a gente quer, na hora da hipertrofia, uma construção, um anabolismo. Tá? Então, mas não significa que você não possa ter uma ótima composição corporal com protocolos de jejuns ali, desde que a sua janela de alimentação, eu sempre falo, janela de alimentação é o que manda no jejum. Se a janela de alimentação está muito bem, você está colocando seus nutrientes ali, o treino está muito bom, né? Como a Sil falou ali, eu sei que eles treinam pesado. Então, o treino está alinhado, o sono está alinhado. Não tem como dar resultado ruim, tá, gente? Isso mesmo, é importante, né, Ju? O mais importante do jejum não é o que você não come, é o que você come quando você come, né? Exatamente. A Ellen perguntou: rugas e marcas de expressão. Jejum também ajuda? Menina, olha, E como? se a gente for pensar aqui, né, dessa reparação dos fibroblastos, que eles gostam da autofagia, né? Então, sim, eu não parei para reparar. Eu sou uma pessoa que tem umas ruguinhas assim, gente, né? Mas não parei para reparar nessa questão, não. Provavelmente melhora, porque se a gente está falando da melhora da pele, no geral, não tenho dúvidas. Mas olha, eu já vou te dizer, viu, Eli? Para essa dica aí, quem tem é a Sil, nossa rainha dos caldos de ossos. Vai lá, pega a receita e faça, porque essa daí a gente sabe que dá resultado sim. Com certeza. Riquíssimo em colágeno, maravilhoso. Vamos lá. Ju, Ah, essa parte é muito importante que a Ana perguntou e que a gente tinha comentado ali nos bastidores, né, doutora Adolfo? Exames médicos necessários antes de começar o jejum prolongado. Excelente. olha, essa avaliação, ela tem muito de personalizado também, mas tem alguns que são gerais que a gente precisa fazer. Então, sem dúvida alguma, antes de começar um processo de jejum, é importante verificar a função hepática e função renal, tá? E alguns exames que de forma indireta podem estar avaliando a quantas anda a sua atividade mitocondrial. Então, LDH, o ácido úrico e a própria leptina, né? São bem-vindos antes da gente fazer o jejum. É legal fazer todo o monitoramento tiroidiano e, assim, não tem por que não fazer, né, Ju? Um hemograma, né? Com certeza, sempre. Né? O hemograma traz muitas informações para a gente valiosas. Traz muita informação para a gente. E algumas dessas coisas pode valer a pena corrigir antes de começar o jejum, tá? Então, Exatamente. é bom avaliar, não apenas como um registro antes de começar, mas como critérios também para decidir se você vai mesmo fazer ou não. Exatamente, perfeito. Porque às vezes você encontra ali como um cortisol muito baixo. Inclusive, eu tenho pacientes, né? A gente já trocou ideia sobre isso, né, doutora Adolfo? Eu conversei sobre o caso dela com você. E ela tinha um cortisol muito baixo, só que ela se dá muito bem com cetogênica. E ela não conseguia, toda vez que ela introduzia um pouquinho mais de carboidrato, ela se perdia e ia mais para compulsão e não conseguia ficar. Então, nesse caso ali, a gente, pelo custo, né, a gente aprimorou ali, deixar só um pouquinho de carboidrato para ela, mas ainda assim manter com uma redução maior de carboidrato. E tá dando certo. Que bom,
né? Que Então, bom, graças a Deus está dando certo. tá dando certo, tem que avaliar, né? Mas não é importante a gente saber se vai esses exames se vai entrar em um jejum. E a gente está falando de jejuns prolongados aqui, tá, gente? Acima de 7 dias. A gente não está falando de pequenas janelas, como a gente já falou sobre jejum intermitente, 16, 20, 24. É muito diferente. Os efeitos são totalmente diferentes. Exatamente. Assim como os riscos, né? Deixa eu ver a próxima pergunta. A Nath, se possível, falem da diminuição da temperatura corporal no jejum. Ah, você está na Nova Zelândia, né, amiga? Né? Que tem sido o meu desafio aqui na Nova Zelândia. Já pratico jejum há muito tempo, consciente, há 10 anos. Então, fala dessa queda de temperatura que acontece durante o jejum, doutorador. Eu não senti, particularmente, né? Mas também estou na Paraíba, né, gente? Para você é mais fácil, né, Ju? Assim, ó, a queda de temperatura ocorre até pela própria redução, né, da atividade mitocondrial, e isso é uma coisa que a gente até meio que espera que aconteça, né? E você vai se proteger disso como for possível. Obviamente, para Juju na Paraíba, ou para mim aqui em Salvador é mais fácil, né? A gente não tem extremos de temperatura tão baixa assim, né? Exato. E é uma coisa esperada. Então, assim, não é nada que a gente não espere acontecer. E tem gente que realmente sente, tá? Tem gente que até mesmo aqui, viu, Ju? Às vezes tem paciente que sente, viu? Sim, E é isso aí. O que que acontece? Vamos tentar compensar como for possível, e até porque, em teoria, você só vai fazer esse jejum por um tempo. Em teoria, não, obviamente, né? Você vai fazer o jejum por um tempo e depois você vai voltar a alimentar. Então, não é um problema, tá? Isso já é esperado. ótimo. Então, amiga, se aquece aí, tá? Fazer um cafezinho bem quentinho pra gente. É a melhor coisa a fazer. E esperar, né? E E esperar. esperar. Deixa eu ver aqui. E acho que foram todas as perguntas, pessoal. Vocês têm mais alguma pergunta? Deixa eu ver. É muito estranho, Ju, fazer assim sem ver sua cara. Parece que estou falando numa rádio. Eu sei porque aqui tá travada a sua também, né? Estou te vendo travada Ah, aqui. Nath perguntou se pois é, no Brasil eu sentia que era mais fácil. Jamais acho que prejudicou. eu Aqui tem sido fico- bastante complicado. Mas aí você encontra, você pega temperaturas muito baixas, né, amiga? Assim, Ô, Nath, é talvez seja comum. interessante você trabalhar com várias janelas sequenciais, sabe? A Boa. ideia é de trabalhar com janelas sequenciais, 2 dias de jejum para um dia alimentado, né? De repente, 3 dias de jejum para um dia alimentado. Pode ser por aí Ótimo. também. A Ana perguntou sobre hormônios e menopausa. Provavelmente, se a gente pode jejuar, é isso, Ana? Se for isso, pode, não tem problema nenhum, né? E pensando que o jejum vai ajudar a gente a promover alguns níveis e graus de renovação celular, pode ser bem interessante também nisso. Então, olha, como a Juliana falou, a gente precisa avaliar, tem que avaliar sempre. E para cada pessoa, que tipo de jejum vai ser feito, por quanto tempo e por que vai ser feito, tá? Então não é para ser feito à toa nem diferente disso que a gente falou. Perfeito. Então, quanto à medicação, também é importante falar, né? Acho que a Ana puxou aqui, e já me lembrei disso. Quem faz uso de medicação mantém durante o jejum, certo, doutora? Por favor, não mexe nisso não. A não ser que o médico que está te acompanhando vá mexer por qualquer motivo, mas a rigor o jejum não é motivo para parar nenhuma medicação. Perfeito. Nath perguntou aqui. Incrível, Ela falou que quer eu saber quero saber mais sobre mais. essa alternativa, essa alternância. Tenho feito restrições alimentares curtas. Essa semana eu consegui prolongar um pouco mais 48. Pronto. Nath, se você conseguir fazer 48 para 1, 48 para 48, sabe? Pode ser bem legal. Você que já faz há mais tempo, não deve ter dificuldade, não. Ótimo esse protocolo, muito bom mesmo. A Maida perguntou quantas vezes ao ano pode se fazer um jejum tão longo? Muito bom. Esse jejum tão longo vai depender de qual protocolo você escolheu aí. Lembrando que esse de 19 que eu fiz, o último foi em 2021. Então, eu dei um intervalo de quê? De 3 anos para estar fazendo, né? Fiz outros menores, de 15, de 10. Então, acredito que um protocolo desses, a depender do que você busca, claro, né? Não há muita necessidade de você fazer mais de 2 vezes ao ano, dependendo do que você está buscando, não.
uma vez ao ano, né? Jejuns menores você pode fazer com mais frequência. Então vai depender Depende da muito. meta, depende do que você quer fazer. É por isso que é tão Exato. importante, pessoal, vocês serem avaliados. Isso não é para vocês pensarem nisso de uma forma fixa, tá? Não tem uma posologia, né, doutora Adolfo? Exatamente. A posologia vai ter que ser determinada para cada um. Então, não Exato. pensem nisso como algo fixo ou assim, tão protocolar assim. A gente precisa realmente ajustar um por um. Não dá para ser diferente. Com certeza. Mas, sim, claro que no geral a gente já vai adiantar que não tem esses protocolos, eles acabam sendo o quê? Privação de nutrientes, um estresse para o corpo, benéfico, claro, mas não tem por que você estar fazendo ele de forma pouco espaçada, né? Então, o seu corpo também tem que se nutrir, o seu corpo também tem que se refazer dos seus processos. Exatamente. É fundamental. Ninguém vai viver de Foi. luz, não. Exatamente. Veja, Luiz. Então foram as perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Estamos aqui, aproveitem. Se não, Você vou está aí porque eu agradecer. estou te ouvindo, porque eu não estou te vendo, então. Pois é, a doutora Doutor não está me vendo, deu esse bug e hoje foi difícil, viu, gente? Mas Mas faremos mais graças a Deus lives. conseguimos. Graças Conseguimos, né, Ju? a Deus. Graças a Deus conseguimos. Pessoal, eu quero agradecer muito todo mundo que passou por aqui, todo mundo que entrou. Primeiramente, agradecer ao doutor Adolfo, porque realmente eu não conseguiria passar por esse processo se não fosse o auxílio de um profissional que eu tenho tanto carinho, tanta admiração. Tá? Então, assim, muito obrigada mesmo por sempre estar ali parceiro comigo, me ajudando. E Sempre, vocês Ju. também, porque não teria função nenhuma a gente estar aqui se não fosse por vocês, né? É isso. Para estar tendo essa troca. O Wagner falou, faço jejum de 3 dias, umas 3 vezes no ano. Posso fazer mais seguido? Pode sim. Tá? Jejuns de 3 dias, aí 72 horas. Pode estar fazendo mensal, se você quiser, né? Cada 2 meses. Vai depender do seu objetivo. Mas não precisa ser só 3 vezes por ano, não. Dá para fazer protocolos maiores, porque esses jejuns, voltamos a dizer, são seguros, tá, gente? Claro que façam uma boa nutrição, tá? É importante, muito importante isso. Eu acho que o doutor tá voltando, ele tá ressuscitando. Apareceu Aí alguma mais coisa aqui, mas você ainda não apareceu. Mas vamos lá. Pelo menos estou te ouvindo bem. Parece que eu voltei a me mexer. congelando aqui o negócio, exatamente. Né? É. Você Mas olha, bem durante eu o faço. jejum? Oi? Pode falar. Perdão, pode falar. Eu faço minhas as palavras da Juliana, pessoal. Obrigado aí para todos vocês que acompanham a gente o tempo inteiro aqui, participaram, mandaram perguntas, tiraram dúvidas. Nós vamos fazer outras lives, tá bom? Temos produtos para lançar, temos muito trabalho para fazer aí pela frente. Não é isso mesmo, Juju? É com toda certeza, gente. Aguardem, nos aguardem. Exatamente, nos aguardem, tem muita coisa para fazer. E aí, então, acho que a gente finaliza, né, Ju? Só eu responder aqui mais umas perguntinhas que apareceram. Ah, então Ainda. manda. É que eu não estou vendo. Apareceu aqui a Maída perguntando se eu durmo bem durante o jejum. O sono é legal falar. Assim, esses níveis elevados de corpos cetônicos, a cetose, acaba muitas vezes perturbando um pouquinho esse sono de forma aguda. Então, no início não, agora eu posso dizer que foi mais ou menos o quê? Uns dias atrás, aí, semana passada, acho que já tinha passado de 21, 20, senti um pouquinho de dificuldade de sono, sim. Qual a estratégia que eu uso? Escalda-pés de sal amargo, que é o sulfato de magnésio. Ele é muito bem absorvido pela pele. Então, assim, eu aprendi a fazer isso lá em 2019, quando pelo 12º dia, eu não conseguia mais dormir. Eu estava ficando irritada, porque privação de sono dá irritação, né? Então, eu falei, meu Deus, eu vou ter que quebrar esse jejum, porque eu não estou conseguindo dormir. Tá tudo bem, não tenho fome, né? Treino, mas não consigo dormir. Eu acordava 3 horas da manhã, assim, e acabou, não dormia mais. E aí eu fui Parece que pesquisar sobra sobre. energia na cabeça, né, Ju? Cobra muita energia, muita. Então eu realmente fiquei muito ligada. Eu fui pesquisar e descobri esse escalda-pés. Eu fiz, foi uma coisa mágica. Eu bati na cama e pá, acordei só no dia seguinte. Foi incrível, né? Então, a partir dali foi só coisa boa. Então eu fiz novamente, porque eu senti essa alteração, né? E fiz o escalda-pés, não teve problema nenhum. Lembrando que esse escalda-pés de sal amargo, pacientes diabéticos, pacientes portadores de doenças crônicas renais não devem fazer. Por isso que a gente fala tanto de acompanhamento. A gente não é só um suplementozinho que você compra na farmácia, nunca é. Depois vai dar problema e vocês vão falar que viram a Juliana falando. Eu não estou recomendando para ninguém, tá? Assim, eu estou falando o que foi que eu fiz, que funcionou para mim, mas não estou prescrevendo nada aqui para vocês, não.
tá? É isso aí. Bom, bem lembrado, Ju. Qual o benefício de jejuns curtos de 24 horas? Muito bom. Esse jejum. Pode falar, doutora. Pode falar. Fale. Você voltou, Eu voltei, estou aparecendo para vocês? Que bom. nitidamente. Não estou te vendo ainda, mas tudo bem. Jejuns Poxa, curtos de 24 horas, pessoal, já servem como moduladores imunológicos, já promovem algum grau de autofagia positiva e já ajudam no processo de controle da gula, tá? Eu vejo uma consistência talvez maior ainda nos de 48. Mas os de 24 são tão bons que quando a paciente faz o protocolo OMAD, né, Juju? Aquele One Meal a Day, uma refeição por dia, excelente. ele já colhe um monte de benefícios, né, não, Ju? Adoro. Lembrando que esse OMAD, o Homeoday, ele é muito importante você fazer desde que você consiga se nutrir nesse período. Porque jejum, gente, isso é importante falar, tá? Um dos efeitos colaterais. A gente não pode sair de um extremo e acabar indo para outro. Porque o jejum você realmente perde o apetite. Então, daqui a pouco você está desenvolvendo aí um transtorno, não está comendo, né? Tá curtindo esse barato do jejum, porque ele realmente traz, né, um barato, assim, para você. Você se sente muito bem. E daqui a pouco, o que você está fazendo com o teu corpo? Desnutrindo ele a longo prazo. Então, você está colocando ali cada vez menos calorias, cada vez menos nutrientes, e fica muito bom, fica tudo bem. Só que daqui a pouco o cabelo começa a cair, a unha começa a enfraquecer, começa a ter problemas hormonais, aí vai falar que a culpa é do jejum. Não, a culpa não é o jejum. A culpa é de uma restrição calórica crônica que você fez ao aderir o jejum ali. Então, lembra que toda restrição calórica crônica vai gerar esse tipo de prejuízo, que é o que a gente tem muito nas dietas tradicionais aí. Então, se você... Eu adoro fazer OMAD, mas eu coloco 120 gramas de proteína no prato. Vocês É colocam? bastante. E não é 120 gramas de proteína no prato, não estou falando de 120 gramas de carne moída. Estou falando de algo em torno de 400 gramas de carne. 400 e pouco. Né? Ou mais. 500, depende. Assim, eu consigo, ainda como uns ovinhos extras, porque tem que ter ovo sempre, né? Assim, eu consigo bater o meu pratinho de pedreiro. Nutro o meu corpo. Posso fazer essa janela aí muito bem. Vocês conseguem fazer isso? Não, então tem nem todos, né? Eu tenho muitos pacientes que eu acabo tendo que fracionar, porque se eu coloco ali só uma refeição não vai dar conta. Então, sempre tem individualidade, gente. Não adianta, tem que conversar muito sobre isso. Uma coisa que o Wagner falou aqui que é muito importante, vamos colocar o Rio Grande do Sul nas nossas orações, com toda certeza. Muito triste tudo que está acontecendo ali. Quem puder ajudar, né? Tem ali os canais, de qualquer forma, enviando doação. E a melhor forma que você pode utilizar também para estar te ajudando eles aí, enviando suas orações. Né? Muitas pessoas, muito triste tudo que está acontecendo aí. Agradecer muito todos esses heróis Pessoal, que nós temos façam que suas estão lá. doações para instituições sérias. Evitem doar para governo, tá? Doem para instituições sérias. Eu, quando Maravilhoso. depois da live, vou postar aqui algumas dessas instituições que os amigos de lá já vêm me recomendando. Eu tenho muitos amigos do Rio Grande do Sul e isso tem sido bem difícil, tá bom? E não esqueçam disso, pessoal. Realmente a situação lá, inclusive, é muito pior do que o que tem aparecido na imprensa. Então, vamos ajudar como puder. Com toda certeza. É um estado lindo, é um povo lindo, muito batalhador. Assim, tanto que a Ju, que eu falei aqui, que é minha irmã, é de lá, de Porto Alegre. Incrível também. Tem o perfil dela, tá sempre postando locais seguros para estar fazendo a doação, tá? Então, gente, ajudem de todas as formas, mas nunca deixem de enviar as orações, principalmente pelas pessoas que estão lá também participando dos resgates. A gente vê que está tendo mobilização, o pessoal da Paraíba também está indo lá para ajudar, de todos os estados está indo para ajudar, todos os quartéis, todo mundo se mobilizando, né? As pessoas. Então, vamos ajudar como a gente puder também, porque vai demorar muito e isso chega até a gente. Ah, não acredita que não vai chegar, não, porque chega uma tragédia que vai atingir todos nós e ainda muitos anos a gente vai colher isso. Então, nós realmente temos que ser um povo unidos, né, nesse momento, principalmente em oração. Então, força, Wagner, força todos vocês gaúchos aí. Você é um povo muito, muito, muito querido. Tem vários pacientes gaúchos e o doutor Marcelo também lá de Pelotas. Um abraço O enorme. William também, O a William, turma toda. toda a nossa turma aí. Deixa eu ver se É isso tem aí. mais algum. Gente, acho que ninguém colocou mais, né? Pomade com caldo de ossos vale a pena, com toda certeza, Sil. Nossa vovó aqui. Ai, nossa vovó aqui. Não dá pra chamar ela de vovó, não. Ela é muito Não, não dá maravilhosa. para chamar a Silvia de Não, vovó. é um outro nome.
Tá difícil, viu? Eu É. quero ficar uma vovó assim, por favor. Paciente com resistência à insulina pode fazer a reposição do sal amargo em casos de insônia nos jejuns prolongados. O que o doc diz? Pode sim. Pode sim. Agora, como a gente já falou, pessoal, não façam as coisas sozinhos. Então, assim, se você está sob orientações, vai estar tudo bem planejadinho e até com quaisquer contingências que sejam necessárias. É só isso que eu quero que vocês não esqueçam. Juliana frisou isso muito, eu estou frisando também. Não façam sozinhos à toa. Tenham sempre alguém acompanhando vocês. Perfeito, gente. Bom, então fechamos por aqui, né? A Aninha também, minha paciente, é daí. Força, viu? Que Deus abençoe muito vocês. Deus E abençoe tenho vocês. certeza, né? Conheço um pouco do Sul, né? Meu irmão mora lá e eu tenho certeza que vocês são um povo incrível. A gente vai se refazer sim, todo mundo junto. É isso Gente, aí. muito obrigada a todos que estavam aqui, tá? De coração. Aqui é para vocês e todo o carinho que eu recebo, todas as mensagens. Se tiverem dúvidas também, o Dr. Adolfo é super acessível. Mande dúvida lá no inbox dele, pode chamar para conversar. Tem um coração enorme e é super acessível. Eu também, se vocês precisarem tirar dúvida, conversarem comigo, tá, gente? Então a gente está aqui para isso. Muito obrigada a vocês que participaram. Nath, meu amor, um beijão aí. Nova Zelândia aqui com a gente. Estão chiques, estão chiques. Né? Assim, um beijo grande para todos vocês. Muito obrigada, doutor Adolfo. Até a próxima. Teremos próximas Obrigado, lives. Ju. Obrigado, pessoal. Ju, você me coloca em collab. Coloco, pode deixar, com certeza. Me coloque em collab e eu vou te chamar daqui a 2 minutinhos que eu quero falar contigo. Pessoal, Combinado. boa noite. Fiquem com Boa Deus. noite, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.